Oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou te contar exatamente como que eu estudei para gabaritar linguagens no Enem 2024. O que que eu mudei, o que que fez diferença real na minha nota, por que que essa matéria que muita gente deixa de lado, inclusive eu, por muito tempo, tive que deixar de ser teimosa um pouquinho e acabou se tornando uma das chaves da minha aprovação. Então, hoje eu vou contar tudo. Talvez esse vídeo fique um pouco longo. Mas antes de começar, gente, eu preciso, por favor, te dar uma super notícia, vamos falar assim. E vai ser bem rapidinho, porque ouvindo vocês aqui do YouTube, a gente criou uma condição super especial para essa fase, né? Chegando perto do Enem, essa reta final, digamos assim. E sim, por muito barato, por R$20 por mês, você pode estudar comigo com acesso completo ao meu método até o dia da prova, tá? O que que tá incluindo aqui? Muitas das dúvidas de vocês, o que que tem lá no método, né? Então, todas as minhas estratégias por matéria. Então, a gente tem linguagens, a gente tem humanas, a gente tem natureza, a gente tem matemática. O passo a passo completo de como eu resolvo a minha linha de raciocínio para as provas, né, as questões, as mentorias comigo, você pode tirar dúvidas, o suporte, né, no WhatsApp para tirar dúvidas também na plataforma todos os dias, quais provas fazer, como revisar, como corrigir, o que fazer no platô, se algo não tá dando certo, o que você faz, eu te ajudo. E principalmente como você pode manter a constância, o foco com todas as estratégias que me fizeram chegar na aprovação. Então, se você quiser vir comigo para essa reta final, eu vou fazer a prova também, destravar de vez, estudar do jeito certo. Eu vou deixar o link aqui embaixo só para vocês, isso é uma condição que eu tô deixando só para vocês que estão aqui no canal e que sabem o valor de estudar com método e direção. Então, vamos lá. Agora sim, vamos falar de linguagens. É isso aqui que vocês estão querendo de verdade, né? Como vocês podem estudar para gabaritar linguagens no Enem. Bom, gente, como eu já falei aqui, né, em outros vídeos, linguagens foi uma matéria que por muito tempo eu deixei de lado. Então, eu achava que era só interpretação, né? Muita gente fala isso. Achava que eu conseguiria me virar bem no dia, porque acabava que eu ia bem na interpretação, né? E que era super tranquilo, que ia dar certo. E como sempre, eu deixava para estudar no último horário do dia, né? Acabava não dando a devida importância. Então, no final do dia, a gente está mais cansado. E era o tempo que eu tinha também. Então, eu estudava muito pro segundo dia, para matemática e para naturezas. E linguagens humanas, enfim, acaba ficando para depois. Ficava meio que esquecida. Como se não fosse fazer tanta diferença na minha nota, né? Mas deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu aprendi a gostar de linguagens, acredite se quiser, e tive que lidar com algumas dificuldades ao longo desse processo. Então, ali nos simulados, por exemplo, eu ficava com 32, 33, 34, 35, 36, tá? No dia a dia, tá? Eles variavam muito. Tinha simulado, por exemplo, que eu acertava ali 32, tá? Alguns 36. Isso me dava, às vezes ia pra 30. Tinha dia bom e tinha dia ruim, sabe? Mas a verdade mesmo é que só no passado que eu consegui ter uma consistência de verdade, porque eu precisei mudar depois que eu vi a minha nota do Enem de 2023. E isso só aconteceu depois de algumas decisões muito importantes que eu precisei tomar. Encarar os meus erros com seriedade. Precisava tomar uma decisão drástica. Então, eu já tinha uma base muito avançada no segundo dia, como eu já falei aqui. Com a minha nota no Enem, nos últimos anos, no 22, 23, já estava sendo bem boa, né, para matemática e para naturezas. Então, naquele momento, quando eu comecei ano passado a dar mais direcionamento para linguagens, eu não tinha mais conteúdo teórico do segundo dia, que toma muito tempo para estudar. Então, o que eu fazia pro segundo dia? Prova, correção, mais aprofundamento. Era isso. E isso, de uma certa forma, me permitiu o que muita gente não consegue fazer, dar muita prioridade pro primeiro dia do Enem, principalmente para linguagens e para humanas, porque geralmente a gente fica sem saber o que priorizar. Então, no passado eu pude fazer isso. Então, por que eu foquei tanto em linguagens? Gente, primeiro motivo, né? As faculdades que eu queria, né, que eu tinham peso para linguagens. Então, peso 2. Então, isso é um fato que eu tinha que considerar, por mais que a gente saiba, né, que a TRI não valoriza tanto. Mesmo linguagens parecendo menos importantes para muita gente, para mim, poderia ser algo decisivo, sabe? Então, o segundo motivo, a TRI de linguagens é uma das mais cruéis, ao meu ver. Então, você pode acertar 30, 32, 35, de 45 questões e sair com uma nota abaixo de 650, por exemplo. E não é porque você não sabe, né? Mas porque você, enfim,
não soube acertar as que você deveria acertar e acabou errando as que você não poderia errar, né? E mais um ponto, né? A TRI de linguagem não favorece tanto quem vai bem, né? É como se o teto fosse mais baixo, entendeu? E eu acho isso injusto. Eu sempre achei isso, sabe, me incomodava demais. Foi exatamente essa percepção que me fez mudar completamente a minha estratégia. Eu precisava olhar para a linguagem de uma forma diferente. Tá, Duda, então qual foi essa sua estratégia para a linguagem? Bom, foi algo que eu tomei a decisão no passado, mas até o meio do ano eu não estava encarando como deveria. Então, no meio do ano, eu pensei o seguinte: acertar com consistência as questões mais fáceis da prova. Eu preciso dominar o básico, né? Eu sabia que se eu errasse essas, a TRI ia acabar com a minha nota. E olha, gente, uma coisa, eu nunca estudei pensando em TRI, sabe? TRI nunca foi o centro da minha preparação. Sempre foi, sei lá, uma consequência, sabe? De fazer o que precisava ser feito. Mas em linguagens, não tem como a gente não olhar para a TRI. Isso foi completamente diferente. A TRI, dessa área em específico, é uma das mais ingratas da prova. Então você acerta, como eu já falei, 35 de 45, você acha que vai super bem, e quando vem a nota, você tirou 610, 630. Então sim, foi a única área, de fato, que me fez mudar a forma de pensar e olhar, com certeza, para a tal da TRI. Né? Então, o que eu parei, né? Precisei parar de fazer a partir daí. Primeira coisa. Uma coisa que eu fiz muito lá no início, parei de seguir a ordem numérica da prova. Então, quem faz Enem mais tempo sabe. Lá no início eu fazia como eu aprendi a vida inteira lá na escola, né? Número 1, questão número 2, 3, 4, 5. E na minha vez, né, fazendo Enem, na primeira vez que eu fiz, acabou comigo. Eu lembro quando acabou a prova, eu tava ali na 15ª, sabe? Pelo amor de Deus, não façam a prova na ordem. Parei por aí. Outra coisa que eu tirei completamente da cabeça, e isso foi muito ano passado, isso foi ano passado mesmo, é essa ideia de vou fazer primeiro as imagens, ou vou fazer primeiro as que tem um texto pequeno. Não sei se você já escutou. Comenta aqui embaixo se você já escutou isso. Eu já vi questão, gente, com imagem, que era super difícil. Eu já vi questão com texto, com 3 linhas ali, que não dava para resolver, que demorava muito. Eu já vi texto, por exemplo, de meia página, que dava para resolver muito fácil ali, sabe, em 1 minuto. Então não é o tamanho, não é a imagem. Isso não é também a ordem que você inventa ali da sua cabeça. É saber o que está sendo cobrado e aí sim você vai tomar a decisão de fazer ou não as questões. Não caiam nisso. De questão pequena, questão mais fácil de imagem, não caiam nisso. Isso foi uma coisa que ano passado que eu tomei como meta para mim parar de fazer. Então como que eu resolvi essas questões, essas provas no dia a dia, tá? A minha ordem era comando da questão. Então o enunciado é o centro de tudo. Tá? Eu comecei fazendo assim, depois eu ia para as alternativas que já me davam as pistas do que seria cobrado, né? Então, e aí depois eu ia pro texto, só lia se realmente fosse ser necessário, gente. Ou então eu lia passando a caneta assim, bem caçando o que era importante. E aí eu ia na fonte, né? Sempre lia, dá muitas pistas do gênero, ali da intenção do autor, então é muito importante olhar a fonte. E aí eu lia o título, quando tinha também é bem útil olhar o título, tá? Depois de tanto treino, gente, muitas das vezes eu resolvi as questões só com o enunciado, olhando as alternativas e o enunciado, tá? E aí que entra a famosa técnica. Não é mágica, não é talento, não é interpretação, é muita estratégia da prova característica que é a prova de linguagens do Enem. Isso acontece muito, tá? Depois de você fazer muitas provas, gente, você entender qual é a estrutura, o modelo de questão, né, de prova que o Enem tá trazendo pra você, a banca tá trazendo pra você da parte de linguagens, isso vai meio que no automático, tá? Você lê o comando, você lê as alternativas, ou lê as alternativas, lê o comando e vai no texto realmente para achar algum ponto que seja importante, mas muitas das vezes eu conseguia já só pelo comando e pelas alternativas acertar a questão, tá? Então isso aí foi com muita prática, mas isso é assunto para outro vídeo. Agora tá um grande ponto que mudou tudo, gente. Aqui é o ponto mais importante do vídeo, tá? Eu posso falar depois mais sobre isso, sobre correção de questões. Senão vai ficar muito longo, eu tô dando muitos detalhes aqui, pode ficar um pouco solto. Mas eu preciso te mostrar aqui o que realmente fez diferença pra mim. E eu queria com todo o coração que vocês prestassem muita atenção e botassem isso em prática, tá? Mais do que estudar conteúdos, a melhor forma que você pode evoluir é como corrigir as questões. No início, gente, eu errava muito.
muito, muito bastante. Principalmente na correção e não dar atenção para isso. Então, como que eu corrigia as minhas questões de linguagens? Na prática aqui para vocês. O passo a passo, gente, que me fez sair ali da faixa de 30 e poucos acertos para 40 mais. Foi isso que deu total diferença para mim. Identificar o motivo do erro é o passo 1. E aqui não tem jeito, né? Você precisa ter autonomia. O estudo é uma conversa entre você e você. Não adianta depender de professor, não adianta depender de cursinho, não adianta depender de correção pronta ali. Tem gente que pergunta, Duda, qual curso você fez? Qual o que você fez, a plataforma? Enfim, gente, eu respondo com toda sinceridade. Eu poderia falar que foi alguma coisa, mas não foi. Né? O que fez total diferença para mim foi como eu encarei meus estudos e como eu estudei. Você pode conversar com todos os aprovados, todos falam a mesma coisa sobre correção de questões. Você precisa aprender a olhar para o erro com maturidade. Isso foi difícil para mim, tá? Então, toda vez que eu errava, a primeira coisa que eu me perguntava era, eu entendi o enunciado corretamente? Se sim, a próxima análise que eu podia fazer. Esse erro, ele foi por falta de quê? Qual foi o motivo do erro? Foi por falta de conteúdo? Por exemplo, nunca estudou gêneros textuais, funções, enfim. Foi uma lacuna? Sabe quando você estudou conteúdo, mas você esqueceu um ponto ali específico? Isso é lacuna de conteúdo, você não precisa voltar no conteúdo inteiro. Foi falta de atenção? Então, às vezes você marca com pressa, quer acabar logo, já tá de saco cheio daqueles textos, não aguenta mais ler. Então, entender o tipo de erro é o primeiro passo para você parar de repetir o erro. Então, você precisa identificar e ter isso muito claro para você. O que eu errei? Depois, você vai reler com atenção e tentar refazer. Então, isso me ajudava demais a perceber aonde eu falhei ali no raciocínio. Então, eu voltava no enunciado, eu relia as alternativas, uma por uma, mesmo as erradas. Aliás, né, principalmente as erradas. Então, assim, por que essa aqui tá errada? O que tem de absurdo aqui? As alternativas têm muito isso das linguagens. Qual é a pegadinha que eu caí? O que deveria ter? Qual seria a minha linha de raciocínio aqui para acertar, para ser a correta? Então, essa análise vale ouro, alternativa por alternativa, porque as alternativas voltam para você. Voltam mesmo. Você precisa saber por que uma tá certa e por que a outra tá errada. Depois voltar na teoria se for necessário. Então, se o erro fosse por falta de conteúdo mesmo, aí sim, eu voltava para a teoria. Mas eu não voltava para a teoria aleatoriamente, sabe? Eu voltava exatamente no ponto que estava me faltando para acertar aquela questão, né? Às vezes, eu lia só material, jogava, gente, o tema no Google, a gente tem isso, muito fácil acesso. Procurava as explicações, ver outras abordagens também de algum professor, me ajudava a consolidar melhor o conteúdo, ver uma linha de raciocínio que talvez eu não tive, mas que o professor teve. Também vale a pena. Depois eu fazia mais questões do mesmo tema, imediatamente, sabe? Esse passo a passo aqui pode ser bem importante. Então, por exemplo, se eu estava errando questões ali de estratégias argumentativas, eu pegava 3 a 5 questões ali do mesmo assunto na hora que eu errei esse assunto, para treinar um raciocínio, fixar mesmo e tentar se eu já tinha assimilado. Isso não quer dizer que você vai acertar 100%, tá? Mas os assuntos, as provas vão te mostrar isso depois. Depois eu revisava semanalmente nos simulados. Então, como eu fazia simulado toda semana, esse simulado semanal, ele era o meu termômetro. Então, assim, eu acertei esse tema que eu tinha errado semana passada, ou ainda estou escorregando no mesmo tipo de erro. Então, esse tipo de análise é o melhor sinal, né? Se eu estivesse errando ou não, é o sinal se eu fixei ou não. E se eu não fixei, eu voltava logo depois nesse assunto que eu ainda estava errando, tá? E uma coisa muito legal aqui, eu tinha um caderno de erros. Então, eu vou falar pra vocês como que era e como que eu usava. Um caderno só dos meus erros, principalmente para humanas e linguagens. Então, gente, hoje, inclusive, os alunos do meu método, eles estão tendo acesso a esse meu modelo que eu usei muito ano passado para essas matérias e funcionou muito. Porque o que manda, gente, é a organização e clareza do que você precisa dar atenção. Então, o que eu anotava lá? O enunciado da questão, o motivo do erro, o que eu aprendi com o erro, o que eu aprendi com a correção e como evitar esse erro no futuro. E eu voltava nesse caderno de erros, às vezes semanalmente, às vezes de 15 em 15 dias. E aí vem o passo, o que mais me ajudou aqui, de verdade, o que mais me ajudou a evoluir com esse caderno de erros, com essa planilha de erros também, né? Que eu fazia mini simulados com meus próprios erros.
Então, eu reuni, para vocês terem ideia, cerca de 40 erros que eu considerava mais importantes ao longo da minha preparação, ao longo do meu ano, né? Então, não era qualquer tipo de erro, claro. Eram aqueles que eu sabia que eu não podia repetir mais, os assuntos que eu não podia mais repetir. E eu fui fazendo um diagnóstico, sabe, bem cirúrgica nele, um mini simulado só com esses erros. Então, qual era a ideia? Eu tenho que acertar isso aqui, eu não posso mais errar isso. Então, os simulados eram os meus simulados dos deslizes. Né? Essa foi a melhor estratégia que eu usei. Eu sugiro muito que vocês façam aí também. Você pode fazer de 15 em 15 dias, você pode fazer uma vez no mês, é bem legal. E também tem a revisão por ciclos. Então, além do caderno de erros, eu também estabelecia um dia fixo na semana para revisar esses temas que eu já tinha errado. Então, isso é muito importante também, não é só, né, corrigir. Às vezes eu fazia essa revisão mais semanalmente, às vezes era quinzenalmente, então dependia, tá? Na reta final ali, eu fiz mais de uma vez por semana, por exemplo. Então vai variar do tempo do seu estudo, sabe? Às vezes, antes de começar um bloco novo, pode ser bem interessante, um bloco novo de questões. Você pode revisar esse mini simulado, né, dos seus próprios erros ou alguns dos seus maiores erros, dos maiores padrões de erros dessas questões. Pode ser bem eficiente também, antes de algum bloco de questão. Pegar os dois padrões, assim, tô errando muito por interpretação, tô errando muito aqui por, sei lá, por lacuna. Então, trabalhar bem em cima desses dois maiores erros, desses dois maiores padrões. Agora, sobre as competências. Muita gente me pergunta, Duda, você estudou pelas competências? Então, assim, parece que agora tá bem em alta. Sempre existiram, claro, mas agora tem muita gente falando sobre isso. E sendo bem honesta, gente, eu só estudei mesmo, peguei as competências mesmo, quando eu tava com um acerto mais alto, quando eu tava dominando o beabá ali, quando eu já tava na faixa ali de 38, 40. Só aí mesmo que eu fui analisar as competências com calma. Até porque, gente, nessa etapa, errar uma ou duas questões não ia fazer tanta diferença, assim, absurda na minha nota falando de linguagens. Mas eu acreditava que poderia ser um diferencial. Eu já estava com uma pontuação alta. Eu tinha um tempo para poder focar nisso, né? E queria realmente passar dos 40 com consistência, entendendo de fato as questões, tá? Mas não vou dizer que foi um ponto crucial para mim, tá? O que fez diferença para mim foi uma correção detalhada, bem feita, tá? No método também eu coloco só um bloco só sobre as competências de linguagens, que eu acabei dando uma analisada, assim, dando um enfoque nessa área, mas isso pode ser um bônus, sabe? Que pode ser interessante para a linguagem, sim, se você quer acertar ali mais de 40 e você já tá com consistência nessa faixa de acertos. Por fim, resumindo, ano passado, como eu já falei muitas vezes, linguagens sempre foi uma matéria que me chateou muito, justamente porque eu achava que era só interpretação. E, gente, não é só interpretação. Que não ia fazer diferença na minha nota. Não caiam nessa de que linguagens é só interpretação, tá? Linguagens é interpretação, é técnica, é agilidade. Você precisa ter bastante contato com essas questões. Você precisa saber o que dá para errar e o que não dá para você errar. Você precisa saber o que a prova, o que a banca espera de você. E sim, gente, você precisa dominar esses assuntos que eu falei pra vocês lá no início. Porque pode ser, sim, um diferencial absurdo na sua nota se você dominar as fáceis ali, com certeza, e as médias. Então, eu nunca imaginei que chegaria perto de 800 em linguagens. E eu cheguei fazendo exatamente esse passo a passo que eu trouxe aqui pra vocês. E falando das minhas questões, que eu tinha até então tinha acertado 43 e 45, a minha prova de linguagem, eu sempre deixei as 3, 4 últimas por último. E na de linguagem, no dia, eu deixei 3 por último. Eu lembro exatamente que no dia do Enem, eu saí com a certeza que eu tinha errado 2 delas. Então, foi a da escultura de cabeças femininas e também do Esaú e Jacó, que eu falei no outro vídeo. Quando eu fui mandar meus resultados, falei com o Fredão, inclusive, sobre isso. Eu falei, tenho certeza que eu errei essas 2 no final. Eu marquei direto no cartão resposta. E eu sempre usei essa técnica, né? Então, assim, eu não me preocupei ali no dia nossa, eu acho que eu não vou tirar uma nota boa, né? Eu tinha deixado essas últimas pra marcar direto no cartão resposta. Eu sempre faço isso, nos treinos, em casa eu sempre fiz isso. Mas eu olhava, o que eu faço? Eu olho no cartão resposta, vejo as alternativas, né, que eu menos tinha marcado e vou direto pra eliminação mesmo e marco. Eu faço isso pra todas as matérias. Só que eu fiquei encucada com isso por semanas, né? Até quando saiu os microdados, eu falei, será mesmo? Só quando saíram mesmo que eu consegui, de fato, ver que eu tinha acertado. Eu falei com o Fredão.
E como eu já não tenho essas provas aqui, eu não sabia se eu tinha acertado ou não. Até então, essas minhas duas que eu tinha errado tinham sido anuladas pela TRI. Mas conversando, né, com quem entende do assunto, eu acertei as duas, então, marcando direto no cartão resposta. E olha que não faltou, não era por falta de tempo. Eu fiz a prova de 1h40, deu tempo para revisar, não foi pressa, não foi correria, nada disso. Mas aquelas questões eu não sabia de fato, eu fiquei na dúvida, eu optei por resolver direto no cartão resposta. E isso eu já fazia antes, e, enfim, gente, nos treinos, e deu super certo. Chega, eu falei muito, esse foi meu passo a passo real aqui. Se eu puder te deixar uma única dica, não deixe linguagem de lado. Mesmo com um segundo dia sendo o dia, né, que mais tem peso, não dá pra deixar linguagens por último, não dá pra deixar de lado. Então, se você quer seguir o que eu falei aqui, estudar certos assuntos, corrigir com profundidade, fazer o seu caderno de erros, voltar nos seus próprios erros, fazer mini simulados com base no que você errou. Se você fizer isso aqui, do que eu falei, você vai evoluir. Não tem como, gente. É você ter um olhar bem estratégico e um termômetro com base nos seus erros. O maior erro que eu cometi e que muita gente ainda comete é acreditar no que falam por aí, que é só interpretação e que não vale tanto, que não faz muita diferença. Vale muito. Então você pode estudar com foco, com estratégia, com inteligência emocional e técnica. O que manda nessa prova de linguagem é técnica também. A meta é gabaritar. E se você não gabaritar, que seja porque você dominou tudo o que não podia errar. Entende? Essa é a ideia aqui para a prova de linguagem. Eu tenho certeza que você seguir esse passo a passo aqui vai dar tudo certo. E se você quiser continuar comigo nessa fase, focar com tudo nessa reta final, eu vou estar com você. Lá no método você encontra as minhas estratégias detalhadas, correção das provas, as listas certas para fazer, como você pode sair do platô, tudo que estiver te faltando para você chegar de fato no seu melhor resultado. Eu vou estar lá com você, além das mentorias e todo tira dúvidas que você pode ter no nosso suporte e comigo para essa reta final que já está começando. Eu quero te ajudar a realmente chegar onde você ainda não chegou. Então, no método, eu te dou todo esse passo a passo. E me conta aqui embaixo o que mais fez sentido para você nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, me conta o que você gostou e o que você quer ver nos próximos vídeos. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal.